a média dele, as notas, tá? Partindo do ponto que ele terá 2 notas e a média. Então, para inserir dados no Excel, automaticamente nós posicionamos, clicamos na célula e vamos preparar aqui. Então eu tenho aqui o campo aluno, tá? O campo aluno. Tenho ainda, na coluna B, a partir do momento que digitamos o dado, eu posso usar a seta direcional ou pressionar a tecla Enter. Lembrando que a tecla Enter vai fazer com que o seletor vá para a célula abaixo. Então eu tenho aqui o aluno, eu tenho a nota 1 do mesmo, tá? Tenho aí a nota 1 do aluno, ok? Temos aí a nota 2 e aqui ao lado nós vamos calcular essa média. Então, vamos fazer o preenchimento do banco de dados. O aluno Pedro teve a primeira nota 6,5, a segunda nota 5,5. Nós temos aí, Então vamos montar aqui o banco de dados, tá? Para poder... Ok? Então temos a aluna Renata, que tirou 1,5 na primeira nota e tirou 3,5 na segunda nota. E aí temos a aluna Bianca, ok? Tirando 8,5 na primeira nota e 5,5 na segunda nota. E a aluna Roberta, que tirou 8,5 na primeira nota e tirou 9,5 na segunda nota. Então, nós temos aqui a possibilidade de trabalhar dentro do Excel com as chamadas funções. Então, as funções, elas determinam o que o Excel fará. Então, eu posso calcular a média com uma fórmula. Então, assim, a média seria de que jeito aqui, Há 2 possibilidades de fazer o cálculo dessa média. Eu posso fazer o cálculo da média utilizando uma simples fórmula, fazendo o somatório das 2 notas e dividindo por 2. Ou usando a função média, que calcula a média aritmética. Então, o Excel tem mais de 300 funções que são estabelecidas por categoria. Vamos falar um pouco de algumas. Então, através da fórmula aqui, lembrando que para trabalhar com fórmula, é importante que preceda o sinal de igualdade. Então, toda vez que vamos trabalhar com a fórmula, utilizamos o sinal de igualdade. Possibilitando aqui, verificamos que nós temos aqui a barra de fórmula, que vai indicar todo o andamento da nossa aqui. Então, eu posso simplesmente clicar na célula. Então, como vamos trabalhar com 2 operadores matemáticos, a soma e a divisão, nós vamos isolar a soma para que ele faça primeiro a soma e depois dê prioridade à divisão. Então, abrindo aqui, nós vamos clicar na nota 1, certo? Podemos trabalhar com os operadores matemáticos, de adição, subtração, ok? Vamos usar o operador de adição, vamos somar com a segunda nota, fechamento aí do parênteses, usar o operador matemático da divisão, que é a barra, e a média seria a soma das notas dividido pela quantidade das mesmas. Então, ou seja, eu tenho 2 notas, e aí automaticamente eu estou somando, lembrando que o parênteses, devido à ordem da operação matemática, que ele fala a primeira divisão. Então, o Excel dá prioridade ao que está dentro do parênteses. Então, ele fala a primeira soma, para depois aqui. E aí, automaticamente, nós temos aí a média aritmética. Então, outra vantagem do Excel, é que formas e funções, nós fazemos apenas a primeira fórmula, ou a primeira função. A partir daí, nós vamos usar o recurso do copiar sequência. Então, verificamos aí que, ao parar nesse ponto aqui, ao final do seletor, o ponteiro do mouse transforma-se nesse sinal. Então, esse sinal nós vamos chamar de copiar sequência. Então, eu posso simplesmente arrastar para cá, tá? E aí eu verifico que nós temos notas aqui, que precisam, talvez, e precisariam aqui, aumentar casas decimais e reduzir casas decimais, para que ele fizesse o arredondamento. É o caso do 6 aqui, Então, eu posso fazer a seleção alternada, usando o CTRL, para o caso do 6 e do 7. Então, cliquei na primeira, pressiono a tecla CTRL e com o mouse clico aqui. E posso usar a ferramenta aumentar casas decimais. E a partir daí, verificamos que ele já fez isso aqui. E aqui, eu preciso também ainda, se for o caso, tá, que ele aumente a casa decimal. Nesse caso, que ele vai aumentando, eu quero que ele reduza para que ele faça o arredondamento. E aí eu terei, devido aqui. Bom, aqui deu 52 por quê? Nós temos aqui 95, Então, vamos só fazer uma correção aqui para 9,5.
tá? E aí automaticamente eu vou mais uma vez aumentar a casa decimal. E a partir daí ele vai trazer a formatação adequada. Então veja que rapidamente nós montamos aí, tá, essa pequena planilha, né? Também chamamos de banco de dados. Então, na verdade, o banco de dados ele é formado pelas colunas e cada coluna é chamada de campo. Então eu tenho o campo aluno, tenho o campo nota 1, o campo nota 2 e o campo média. E para cada campo eu tenho um registro, tá? Um registro específico. Então, o registro de Pedro, que vai da célula 2 até a célula D2, compondo aí a sua média. Outra forma de fazer essa sequência seria um simples clique duplo. Fazemos a primeira fórmula e a partir daí, ó, se eu clicar 2 vezes nesse ponto aqui, ó, de interseção ao final do seletor, um clique duplo, automaticamente faz a cópia da fórmula ou função para as demais células. Então, se eu quiser fazer alguma edição nessa fórmula, eu posso utilizar a barra de fórmula, automaticamente, ó, posso clicar direto na barra de fórmula, ok? Ou, tá? E aí fazer a edição, fazer qualquer alteração possível, ou ainda, nós podemos, estando posicionado dentro da célula, pressionar no teclado de funções a tecla F2, o que vai abrir o modo de edição. E aí nós verificamos, ó, que ao final, lá na barra de status, ele está indicando que eu estou no modo de edição. Outro detalhe importante, quando nós estivermos no modo de edição, verificamos que eu não posso trabalhar com nenhuma área, tá? Essa parte de formatação, por exemplo. É importante confirmar a edição. Então, automaticamente aqui, né? Nós vamos ter aí. Então, fizemos a média, né? Calculamos a média através de uma fórmula. Mas nós poderíamos utilizar a função média, que é uma das funções, né, possibilitando o uso. Então, para apagar essa função, essa fórmula aqui, para selecionar os dados, percebemos que quando paramos no centro do seletor, esse sinal aqui do mouse funciona como seleção. Então nós puxamos aqui a alça, automaticamente, selecionamos todas as áreas. Então aí, ó, tecla Delete para apagar. Então, eu poderia calcular essa média, tá? Só a correção aqui da nota, ok? Então, eu poderia utilizar uma função chamada média, que calcula a média aritmética dos valores. Então, posso colocar o sinal de igualdade, lembrando que para funções e fórmulas é importante que, primeiro passo, né, o sinal de igualdade ele vai preceder tanto uma função quanto uma fórmula. A partir daí, quando nós escrevemos o nome da função, vamos verificar que após digitar o sinal de igualdade e a letra M, ele traz todas as funções relativas que começam com essa letra. Então, eu quero a função média. Automaticamente eu tenho a possibilidade da média geométrica, média harmônica, média interna, mas aí eu quero a média aritmética. Então, clicando 2 vezes nesse FX que indica a função, ele já monta aí os parâmetros. Ele diz que eu tenho que ter um número, então eu posso ter até 30 números ou sequências, para que ele possa fazer a média. E aí eu especifico, média do quê? Então basta apenas, não precisa digitar, então é a média da nota 1, ok? Utilizaremos o separador do ponto e vírgula, B2 e C2. E quantas notas mais houvessem. Então, a partir daí, o Excel vai entender que agora ele vai ler por essa palavra, né, média, e vai determinar que o cálculo da média aritmética seja feita. Então, eu digo aí, ó, calculamos a média, né, do conteúdo de B2 e C2, o que é idêntico à fórmula que fizemos anteriormente. Então, aí, fechamento do parênteses, toda função, né, antecede após o seu nome o parênteses, e ao final existe também o fechamento. Pressionamos a tecla Enter mais uma vez para confirmar e temos o mesmo resultado. E aí, na hora da cópia da sequência, aquelas 2 opções, né? Podemos arrastar a alça, voltar aqui, ó, eu tenho a possibilidade de apagar, tá? Retornando, e posso simplesmente, para facilitar, um clique duplo, trabalhando desta forma. Então, uma outra função que se usa bastante dentro do Excel é uma função lógica, função de texto, que chamamos de função se. Então eu posso, a partir daí, estabelecer o conceito do aluno, ampliando o meu banco de dados, e após o conceito, estabelecer também aí a situação do aluno. Se ele fará uma nova prova,
ou se ele está em recuperação. Então, as funções, elas podem automatizar. A partir do momento em que nós vamos mexer em qualquer nota, vai alterar a média. Automaticamente, alterando a média, eu posso também alterar o conceito. O mais importante é saber a sintaxe da função. Então, a função si, ela precisa do quê, tá? Ela precisa de um teste lógico,